Olá, como você está? Hoje eu quero falar de 3 erros que os brasileiros geralmente cometem ao vir para cá e que dificultam a a vida deles aqui em Portugal. Bora falar sobre isso? Você quebra os paraquedas aqui, eu sou a Marcela França e você está no canal Portugal, etc e tal. É um prazer tê-lo ou tê-la aqui comigo, então seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E agora vamos falar desses 3 pecados aí que geralmente o brasileiro comete. E é lógico, né, gente? A gente fala do erro, mas a gente fala da solução, porque não dá para deixar a pessoa no vácuo. Ah, então você comete esse erro, sinto muito, não faz isso, mas tchau. Não, vamos falar o que tem que fazer, né? Então vamos lá. Primeiro erro que muito brasileiro comete ao vir para cá. Bom, em Portugal fala-se português. No Brasil também fala-se português. Porém, assim que você chega aqui, ou se você se prepara antes, você percebe que há muitas palavras que são diferentes e que há uma forma, uma maneira diferente de se falar. Não é tudo, não é um outro idioma, você não fica extremamente perdido, embora também tenha o sotaque, e assim como nós brasileiros temos os nossos sotaques para diversas regiões do Brasil, o português também tem um sotaque dele e, logicamente, a gente quando fala o nosso próprio idioma, a gente fala mais rápido, né, o que pode parecer um pouco mais embolado para as outras pessoas. O mineiro mesmo, né, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a gente come muito as palavras e vai juntando uma na outra, né? E tem até um pessoal que meio que faz bullying com a gente, brinca e tudo. Mas enfim, é assim. E aí qual que é o erro do brasileiro? É chegar aqui e achar que pode falar o seu português e que está tudo bem e que todo mundo tem que entendê-lo e que é um absurdo porque ele não consegue entender e ninguém está ajudando. Calma lá. Quem está chegando é a gente, não é? Então, quem tem que aprender e se adaptar a esse novo idioma também é a gente, tá? Lógico, você vai encontrar pessoas com mais boa vontade para falar um pouco mais devagar ou te explicar, mas isso no dia a dia, pensa aí, num funcionamento de um supermercado, no estabelecimento público principalmente, às vezes as pessoas estão estressadas, burnout está por aí, né? As pessoas estão correndo, então as pessoas não vão parar, nem sempre vão ter paciência, às vezes elas estão com algum problema e não estão bem-humoradas naquele dia, enfim. Mas quem tem que aprender é a gente, então eu já estou te dando a solução. Aprenda sim o português de Portugal. Dia desse a gente estava aqui num bate-papo aqui em casa e minha filha falou assim, e ela falando algumas palavras no português de Portugal, e o meu filho brincando, ai, portuguesinho, portuguesinho. Eu falo, mas eu acho giro, né? Eu acho bacana, eu acho legal falar assim, a gente tem que falar mesmo e tudo. E ela falou assim, mas quando eu estou com os portugueses, eu tenho medo de falar como eles acharem que eu estou forçando a barra. Aí o meu filho mesmo, que tinha brincado com ela, falando, portuguesinho e tudo, ele falou, não, se você fosse para os Estados Unidos, você ia falar o que com eles? Inglês, não é? Então, você está aqui em Portugal, você tem que tentar falar o português de Portugal. Eu falei, pois é isso, eu concordo. Então é lógico que você não vai chegar aqui e no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, com 2 meses de Portugal, você vai estar falando o português de Portugal. Mas, mas esteja aberto para aprender. E aí sim eu vou te dar dica agora para aprender o português de Portugal, tá? Uma das dicas é assista aos noticiários na televisão. Aí você vai ganhar 2 coisas. Além de você ir pegando o português de Portugal, você também vai ficar por dentro do que está acontecendo em Portugal e na Europa, porque os jornais aqui falam sempre de toda a Europa.
tá bom? A outra dica, aqui olha, tá faltando um livro aqui, tem mais, mas enfim, eu fui à feira de livros em Lisboa, logo que cheguei, um seguidor, né, do canal me deu a dica, eu adorei, e aí foi o seu João Nunes. Bom, e aí eu comprei uns livros que eu tenho interesse. Esse aqui fala sobre linguagem corporal, que é um assunto que eu estudo. Esse aqui fala sobre carreira. Eu já tinha visto uma live com a Cassiana Tavares, junto com o Pedro Caramês, que é um português que eu adoro e que eu também tenho um livro. Mas em que os livros me ajudam? Eu, quando pego os livros, né, para ler, eu geralmente pego 2 marcadores. Eu sou daquela que gosta de, né, escrever, anotar e destacar ali o que é importante. Então, pego 2 marcadores. Por quê? Um é para realmente marcar aquilo que eu considerei importante, que eu quero dar uma outra olhada. E a outra cor é para destacar só as palavras que estão diferentes, né, no português. Não se assuste, você não vai ler um livro em outro idioma, você não vai ter problema para ler o livro, tá? Às vezes eu passo umas 3, 4 páginas sem marcar nenhuma palavra diferente. Então é bem tranquilo de ler. Mas você vai pegando uma palavra aqui, outra ali, tudo você vai entendendo, né? Então essas palavras diferentes. Então fica essas 2 dicas, noticiários na televisão, tá? E ler livros, porque aí você ganha cultura também, ganha conhecimento e aprende vocabulário. Beleza? Primeira dica, tranquilo? Primeiro problema, primeira dica, né? Então tá. Segundo pecado, tá? É um falso conforto. Vou, vou te explicar o que é. É o brasileiro chegar aqui e ficar e tentar lidar e conviver só com brasileiros. Acho que um pouco por medo, sabe? Vou te contar um outro exemplo que foge um pouco disso, mas tem mais ou menos a mesma ideia aí. Teve um dia que uma filha minha, a mais comunicativa, a mais alta astral, a que adora estudar, e a que estava louca para vir para cá, estava chorando. Gente, Giovana chorando, por quê? E depois de muito custo, ela veio me falar que não tinha amigos. Giovana não tem amigos é esquisito, porque ela conversa até sozinha. E aí eu fui conversando com ela e fui entendendo e descobri o seguinte: os outros 2 irmãos estão mais ou menos na mesma sala. Eles têm algumas disciplinas em comum. Então acabam que eles têm os mesmos amigos. E eles fizeram uma amizade muito rápido, e tem colegas da escola que moram aqui perto de casa, eles vão para a escola juntos. E o que a Giovana, como que a Giovana estava pecando? E aí eu dei o alerta para ela. Na hora dos intervalos de aula, porque é diferente do Brasil, aqui tem intervalo de uma aula para outra, que eles são obrigados a sair da sala, que eles trancam a porta, mesmo voltando para a mesma sala, tá? E às vezes tem intervalo de 5 minutos, de 10 minutos, acho que até de 15, eles me falaram que tem. Quando dava esses intervalos, o que a Giovana fazia? Ela ia encontrar com os irmãos e os amigos, porque tem esses amigos que vão para a escola com eles e tudo, e ela já estava, né, conhecendo, então ela ia para lá. Todo intervalo que tinha, ela ia ficar com os amigos da sala dos irmãos. Falei, Giovana, sabe o que você está fazendo? Você está atrasando a sua vida. Você está adiando uma coisa que você tem que encarar. Você não tem que ficar no intervalo com os amigos dos seus irmãos. Você tem que ficar no intervalo com a galera da sua sala. Vai vendo, às vezes está conversando com um, vê onde eles ficam e tudo, não sei o quê. No outro dia, graças a Deus, já volta uma Giovana bem mais feliz, inclusive falando que tinha um convite para ir para uma quadra aqui perto à tarde, e ela foi.
Bom, hoje ela já está enturmada, esses dias ela foi para a praia com os amigos de sala, só ela com os amigos de sala. Então, olha, se você chega aqui, você é brasileiro, chega aqui e começa a conviver só com brasileiro, você está adiando uma questão. Você está em Portugal, a população aqui é portuguesa. É lógico que tem vários imigrantes de vários lugares, não só do Brasil, de outros lugares. Mas a maioria da população é portuguesa. Você tem que conviver com os portugueses, que são pessoas maravilhosas, são pessoas acolhedoras, que sabem receber muito bem os imigrantes. Gente chata vai ter em qualquer lugar do mundo, e Portugal não seria diferente. Tem gente chata aqui também, né? Mas do mesmo jeito que tem no Brasil, do mesmo jeito que tem em qualquer outro país. Então, o pecado, o segundo pecado aí que o brasileiro comete é chegar aqui e ficar só tentando conviver com o brasileiro, por medo. Era o mesmo medo que a Giovana estava. Ai, e se não gostarem de mim? E se eu não for aceito? E se a gente vai criando uns medos na nossa cabeça, não sei porquê, né? Então, olha, é para você conviver com portugueses, para você se integrar à sociedade. Você não escolheu vir para cá, morar aqui? Você quer morar aqui convivendo só com brasileiros? Não, né? Inclusive, você tem que esquecer isso aí um pouquinho. Isso aí foi uma escolha sua, por isso que você tem que ter também muita clareza do porquê de estar vindo para cá, tá? Então, conviva com portugueses, interaja com portugueses, entenda que temos culturas diferentes, mas nem tão diferente assim, tá? Já fiz vídeo, vou colocar aqui para você falando das semelhanças e das diferenças. Nós temos muitos hábitos parecidos. E aí agora como, né, Marcelo? Então, cadê a dica? Bom, uma dica é, que eu acho a melhor, né, é estudar, tá? É você estudando, você vai conviver ali com seus colegas de sala e você já está num grupo, tá? Você tem que procurar por redes sociais. Você sabia que esse termo rede social significa grupo? Um grupo que pertence a algum lugar ou que faz a mesma coisa. Por exemplo, se você tem o seu grupo da igreja, o grupo da academia, o grupo de amigos do prédio, o grupo, enfim, de qualquer lugar que você pertença, né? Isso é uma rede social. E, na verdade, essa rede social, quando vai para o mundo virtual, o nome correto é mídia social. Mas rede social já caiu na boca do povo, muita gente usa rede social, e até eu, que sei que o correto é mídia social, muitas vezes eu falo rede social, para me fazer entendida, né? Mas vamos lá. Eu falei sobre estudar, eu acho que é a melhor opção. E não estou falando que você necessariamente tem que vir com visto de estudante. Você pode ter vindo com outro visto e chegar aqui e fazer algum tipo de curso. Por exemplo, um curso de inglês, já que o inglês é tão importante para se ter um bom emprego aqui. Às vezes você não conseguiu investir nisso enquanto estava no Brasil. Depois que você começar a trabalhar, e o trabalho também vai ser, né? Os colegas do trabalho vão ser uma rede social importante, tá? E às vezes você ganhando seu dinheirinho, tudo, não fica só comprando bens materiais, futilidades e etc, não. Invista na sua qualificação para você melhorar de vida, para você melhorar de emprego, salário, etc. Tal. Então, às vezes, um curso de inglês seria algo bacana para ter, né, pessoas ali com quem conversar e tudo, trocar ideias. Eu falei do brasileiro que chega e às vezes fica muito ligado a outros brasileiros. Eu sei que algumas questões são importantes a gente conversar com outro brasileiro que vai entender a nossa dificuldade, né? Nossa, no Brasil era assim. E aqui, como que é? O que que tem de diferente, né? O sistema, por exemplo, mesmo de
de luz, de água, de gás, né, que aqui é a gente que anota e passa e tudo, lá não tem nada disso, né, a gente só contrata, vem um boleto, a gente paga, mas não é a gente que tem que fazer a leitura e tal. Enfim, tem algumas coisinhas aí diferentes que são legais a gente perguntar para um brasileiro mesmo, que vai entender que era de um jeito e agora é de outro, que se a gente perguntar para um português, ele não vai saber qual é a diferença, porque às vezes ele não sabe como que é no Brasil. Então ele não sabe o que é diferente e o que é igual, né? Não estou falando para você descartar os brasileiros da sua vida, mas a importância de você conviver com portugueses. Além da questão de estudar, às vezes você não está afim, tudo tal. Bom, você pode pertencer a outros grupos, a outras redes sociais, que têm outras características ou outros propósitos, tá? Por exemplo, o Rotary Club, não sei se você já ouviu falar no Rotary, não sei como que é o Rotary aqui em Portugal. Eu já fiz parte, né? Meu pai fazia parte lá no Brasil, mas já tem muito tempo que eu não tenho contato com o Rotary. Meu pai faleceu já tem mais de 20 anos. E eu, quando eu fiz intercâmbio, aos 17, fiz pelo Rotary, enfim. O Rotary é uma associação, as pessoas se reúnem semanalmente, tudo geralmente no mesmo dia, no mesmo horário. Antigamente só homens participavam, hoje mulheres participam também, mas a causa do Rotary é uma causa social, é para ajudar outras pessoas, pessoas em necessidade. E aí sim, para você pertencer a esse grupo, você paga uma taxa anual, não é barata, não sei como, que é aqui em Portugal, qual é esse valor, mas pessoas se reúnem, tá? Num determinado dia da semana, e cada pessoa ali geralmente tem uma função e tal, mas é para discutir causas sociais. Geralmente, para você frequentar o Rotary, você tem que ser convidado por um rotariano. E aquele sentimento de pertencimento, né? Quando você pertence a esse grupo, se você vê um rotariano com o PIN, né? A gente, no Brasil a gente fala brocha, às vezes fala PIN e tal, do Rotary, se você estando em qualquer lugar do mundo, você vê uma outra pessoa com aquele PIN, você já chama de companheiro e tudo. Nossa, meu pai adorava, né? Mas tem o Rotary, tem o BNI, BNI é Business Networking International, acho que é alguma coisa assim. Já participei do BNI. O BNI também tem essa estrutura do Rotary de encontros semanais e tudo, de ter que se pagar uma taxa, de ser convidado para participar, mas o foco já é completamente diferente. É de networking. Inclusive, quando você faz parte de um grupo de BNI, geralmente são empresários, né? Mesmo que pequenos empresários e tudo, mas se você é um empresário que faz parte daquele grupo, não pode ter nenhuma outra pessoa ali que venda a mesma coisa que você vende. Porque a intenção é todo mundo se conhecer ali, todo mundo comprar de todo mundo e todo mundo vender o outro para outras pessoas. Então, se no meu grupo tem uma pessoa que tem uma agência de viagens, eu fico conhecendo o projeto dessa pessoa, começo a gostar dessa pessoa, né? Conviver com essa pessoa e tudo. E geralmente eu vou tentar ali comprar dessa pessoa quando eu for viajar e vou indicar essa pessoa para outras pessoas. Então, eu indico aquela pessoa também para a minha rede de contatos. Esse é o foco do BNI. Mas tem vários outros grupos que são formados, associações e tudo. Talvez os portugueses que estejam vendo podem falar assim, quais associações que existem aqui e que são interessantes, né? Mas tente, então, se integrar à sociedade portuguesa, beleza? Ok. Terceiro pecado é vir para cá sem muito conhecimento. Ah, eu fui influenciada por algum influencer, né? Eu vi alguém que falava muito bem de Portugal e ficava mostrando aqui, que as coisas aqui são mais baratas e que viajava por Portugal e vi que Portugal é lindo e que viajava para outros países, não sei o quê, mas não estou sabendo muito, não sei como Portugal funciona,
né? Não sei da economia, não sei que partido que está liderando hoje, que está governando, não sei de nada, então vem mal informado e vem achando que vai chegar aqui, que vai ser tudo lindo, maravilhoso e tudo fácil, né? E a pessoa vem despreparada. E fato é que tem muito brasileiro que chega aqui, não se adapta, ainda fala mal do país, fala mal dos portugueses, mas foi a pessoa que chegou aqui sem se preparar, sem saber de nada, sem conhecer nada, e aí acaba voltando e reclamando. E não é fácil, né, gente? Você desfazer de toda uma estrutura num país para vir para outro e depois retornar, porque você retorna, você já não tem mais nada lá. Estou falando de casa, de emprego, essas coisas assim. Então tem que vir preparado. E preparado para tudo. Eu acredito que você tem que vir de coração aberto, de peito aberto, de mente positiva, mas é uma mente positiva não com uma lente cor-de-rosa, que você acha que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser perfeito. Não, né? Portugal também tem os seus problemas. Se você assistir os noticiários, inclusive, para aprender o idioma português de Portugal, você vai ver, né, que tem as queixas, que tem problemas com o governo, tem gente que adora o governo, tem gente que odeia o governo, que está acontecendo, né? Tem muitas coisas ruins acontecendo, mas também tem muitas coisas boas. Isso é o funcionamento de qualquer país, né? Então, para você vir preparado para tudo. E outra coisa, se alguma coisa ruim acontecer, você não generalizar e falar, os portugueses são assim, o assado. Não, não são. Como eu falei há mais tempo, tem gente chata ou mal educada ou difícil de lidar em qualquer lugar do mundo. Em Portugal, no Brasil, em qualquer outro país que você for. Então, se você passar por uma situação difícil, não generalize, não ache que todo mundo é assim, né? Mas quanto mais preparado você vir, você estiver, menos problema você vai ter. Agora, imprevistos e problemas acontecem. Então, não vem achando que tudo é muito lindo, que você está no País das Maravilhas, porque País das Maravilhas não existe, acho que nem em filme da Disney, porque sempre tem as pessoas do mal, os problemas acontecendo, até que tudo se resolve e todo mundo seja feliz para sempre. Mas então, não é tudo perfeito, maravilhoso, e também não é ruim, mas para que não fique ruim, você tem que aprender a cultura do país, você tem que querer se integrar ao país, você tem que conviver com as pessoas. E outra, ter paciência, porque pensa, você teve uma vida inteira lá no Brasil para as coisas, né, estarem redondinhas, estarem tudo certo e tal. E aqui você está chegando, então você não conhece muita coisa. Leva-se um tempo para as coisas, sabe, fluírem, chegarem tudo no lugar, ficar, né, tudo tranquilo, enfim, leva-se tempo. Então, tenha paciência. Não venha despreparado, não venha sem conhecimento. Estude sobre Portugal antes de vir para cá. Novamente, tenha clareza do que você quer aqui, do que você veio buscar aqui. Veja se Portugal realmente vai te oferecer isso aí. Venha com uma postura de querer ajudar também. A gente não pode vir querendo só usufruir. É legal e eu vou ganhar, eu quero para mim. Não, e eu? O que eu posso ajudar? Em que eu posso contribuir? Todo mundo tem o seu conhecimento, todo mundo tem aquilo que às vezes a gente fala de dom, chama de talento, todo mundo tem. Em que eu posso ajudar?
as pessoas todas que estão aqui, não só os brasileiros, mas também os portugueses, ok? Então, ó, não cometa esses 3 pecados. Ah, e não cometa outros pecados também, hein? Você tem que curtir esse vídeo. Você pode compartilhar com outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal para sempre ficar por dentro das coisas. E se você tiver algum comentário, alguma coisa a acrescentar, você é muito bem-vindo por aqui, desde que venha para o bem também. Comentários, enfim, não muito legais, eles são simplesmente ignorados e removidos, beleza? Felicidades, tudo de bom, muito sucesso para você. Beijo!